Título dessa mensagem: José se despede. Gênesis capítulo de número 50, verso de número 1. Vamos lá, vamos encerrar juntos. Almeida século 21, versão oficial da Igreja Cristã Verdade da Cruz, diz assim: Então José lançou-se ao rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Eles levaram 40 dias, pois assim se cumprem os dias de embalsamento. E os egípcios choraram por ele 70 dias. Passados os dias de seu pranto, José disse à casa do faraó: Se agora acho misericórdia diante de vocês, eu peço que faleis isso ao faraó. Meu pai me fez jurar, dizendo: Estou para morrer, e tu me sepultarás em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã. Agora eu peço que me deixem subir e sepultar o meu pai, depois eu voltarei. O faraó respondeu: Sobe e faz o sepultamento do teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o pai. E subiram com ele todos os subordinados do faraó, as autoridades da sua casa e todas as autoridades da terra do Egito, bem como toda a família de José, seus irmãos e família de seu pai. Somente suas crianças, suas ovelhas e seus bois foram deixados na terra de Gozém. E subiram com ele carros como gente, a cavalo, de modo que a comitiva era enorme. Quando chegaram à eira de Atade, além do Jordão, fizeram ali um grande e alto pranto. E assim por 7 dias, José fez um grande pranto por seu pai. Quando os cananeus, moradores da terra, viram o pranto da eira de Atade, disseram: Esse pranto dos egípcios é grande. Por isso o lugar foi chamado Abel-Misraim, e está além do Jordão. Assim os filhos de Jacó fizeram-lhe como ele lhe havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maceta, que Abraão havia comprado de Efron, o heteu, juntamente com o campo, como propriedade de sepultura em frente a Manré. Depois de sepultar seu pai, José, seus irmãos e todos os que com ele haviam subido para o sepultamento, voltaram para o Egito. Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: E se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: Teu pai antes de morrer nos ordenou: Assim direis a José: Perdoa a transgressão de seus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois disso, seus irmãos também foram, prostraram-se diante dele e disseram: Seremos teus escravos. E José lhes respondeu: Não temam. Por acaso eu estou no lugar de Deus? Certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem para fazer o que se vê nesse dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora não temam, sustentarei a vocês e os seus filhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. E José permaneceu habitando no Egito, ele e a família de seu pai, e viveu 110 anos. E José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois dessas coisas, José disse a seus irmãos: Estou para morrer, mas Deus certamente nos visitará e nos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó.
E José fez os israelitas jurarem, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos. Então morreu José, com 110 anos de idade, e depois de o embalsamar, colocaram no caixão do Egito. Essa passagem mostra uma verdade humana, bem presente na vida de José e bem presente na nossa vida. Ao que tudo indica, relacionamentos humanos são complicados. Ou o relacionamento com a sua família é fácil. Ou o relacionamento com os seus amigos é sempre tranquilo. Ou o relacionamento dentro da igreja é a coisa mais sossegada que há na terra. Já dizia o meu professor Zé Machado: olha, irmãos, morar com os irmãos no céu, oh que glória! Viver com os irmãos na terra é outra história. Nem sempre as relações humanas, mesmo entre os irmãos em Cristo Jesus, é fácil. E José se pega em um desses momentos complicados do relacionamento humano. Um desses momentos onde as pessoas não entendem a sua postura, não entendem tudo aquilo que ele construiu até ali. Os irmãos de José, de alguma forma, ainda duvidavam da bondade e do caráter de José. Achavam que agora, por causa da morte do pai, José tiraria a sua máscara, mostraria a sua verdadeira face, ou seja, um inimigo de todos, um ser terrível que vai saciar a sua sede de vingança. Era essa a visão dos irmãos de José para com a pessoa dele. E José se pega de novo, tendo que provar aquilo que já não precisaria mais de prova. Tendo que mostrar aquilo que já foi mostrado pela história. José havia perdoado eles, dado casa, comida, mantimento, convidado todo mundo para morar ali. Não fez mal algum a eles, antes fez bem. E ainda assim, os irmãos duvidavam do seu caráter. Você se pega assim às vezes? Tendo que provar as mesmas coisas para as pessoas que você ama? Tendo que provar que você tem boa intenção? Se pega vez por outra, tendo que mostrar para as pessoas, para todo mundo, que você não é alguém mal intencionado? Você não está sozinho. José está junto com você, se pegando nos mesmos dilemas e nas mesmas questões. E a gente vai ver como Deus usa todos esses relacionamentos humanos complicados para gerar em nós algum bem. E a gente vai perceber também como Deus usa esses relacionamentos humanos complicados para fazer cumprir o seu decreto. Porque é Ele quem está por trás, é Ele o pano de fundo de toda a relação humana. E é Ele quem segura todas essas coisas para a sua honra e para a sua glória. Se esse texto nos indica alguma coisa, ele nos indica isso. Vamos ver o que diz aqui? O texto começa dizendo que Jacó morreu, pai de José, pai de todos os seus irmãos, um patriarca, neto de Abraão. Jacó não começou bem a sua vida. Ele era conhecido como enganador, o 7-1, estelionatário. Passou boa parte da sua vida enganando e sendo enganado. Mas o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. E a palavra nos revela, no verso de número 2, que os médicos embalsamaram, que os médicos fizeram um procedimento de empalhamento, vamos dizer assim, em Israel, não em Jacó. A Bíblia vai, vez por outra, mudando o nome de Jacó e Israel e usando alternadamente ou um ou outro. É Jacó, Israel, Israel, Jacó, ambos tratando da mesma pessoa, mas na data da sua morte, a Bíblia propositalmente o chama de Israel. Mostrando que ele começou como enganador, mas Deus transformou a sua vida a tal ponto
que ele se tornou Israel. Alguém santo, alguém de referência, um profeta, usado por Deus. E a Bíblia diz que Deus não se envergonha de ser chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não se envergonha de ser chamado Deus de alguém que começou como estelionatário. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus de alguém que não começou bem a sua jornada de fé. Existem pessoas que Deus tem que levar em rédea curta. Existem pessoas que Deus tem que traumatizar para poder se fazer conhecido. E no caso de Jacó foi bem assim. Em certo momento da vida de Jacó, Deus apareceu, tocou em sua coxa, o fez enfermar, se revelou para ele, e a sua vida nunca mais foi a mesma. De perdido para salvo. Assim termina a vida de Israel. Assim termina a saga, a história da sua vida. E olha só, apesar de não ser egípcio, os egípcios fizeram o mesmo procedimento que faziam nos faraós na pessoa de Israel. Existe múmia na Bíblia? Existe. Israel, está aqui. A nossa múmia bíblica. Tiraram os órgãos de Israel, colocaram um produto para fazer ele conservar. Possivelmente, não sei, o enfaixaram, porque fizeram todos os procedimentos que os egípcios faziam, fizeram aqui em Israel. E deixaram ele pronto para ser uma verdadeira múmia. E eles choraram a morte de Israel. A Bíblia diz que no verso de número 3, que eles choraram por 40 dias a morte de Israel. Por que eles choraram por 40 dias a morte daquela pessoa? O que os egípcios tinham a ver com isso? E a gente vai ver que eles não choraram só ali. Se eu posso revelar e adiantar um pouco do capítulo, os egípcios, os irmãos José, todo mundo em uma grande comitiva, como na época não se via igual, pegou o corpo da múmia Israel, levou para a terra de Canaã e enterrou aquela múmia na caverna que o avô de Jacó havia comprado. Na caverna onde estava enterrada toda a família de Abraão. Abraão, Isaac, agora Jacó estava indo ali também. Foi enterrado ali. Enquanto era enterrado, aquela comitiva chorou por uma semana a morte de Jacó. Por uma semana a morte de Israel. A ponto de uns cananeus que estavam perto ali, observando aquela cena, verem aquilo ali e não entenderem nada. Para pensar. Eles estavam vendo claramente hebreus, que era José e os seus irmãos, egípcios, que era uma terra pagã, uma terra que não tinha nada a ver com eles, uma grande comitiva, numericamente expressiva, de egípcios e hebreus juntos, chorando a morte de um hebreu. Barreiras culturais tinham sido quebradas, barreiras territoriais haviam sido quebradas, e ninguém entendia o porquê aquele homem era tão importante a ponto de unir dois povos. Os cananeus estavam fazendo cara de ué, olhando um para o outro ali. E deram até um nome para o lugar. Olha, a gente não entendeu nada dessa situação. Não sabe porque tem toda essa gente chorando por Jacó. Mas vamos dar um nome para esse lugar? Lugar aonde choraram os egípcios. É essa a tradução desse nome que colocaram aqui. Abel Misraim, lugar aonde choraram os egípcios. Sempre que algum estrangeiro ia lá,
sempre que uma geração nova nascia, eles contavam essa história. Não, sabe por que esse lugar chama Bel Misraim? Porque ali, um dia, a gente viu, sem entender nada, um monte de egípcios chorando a morte de um hebreu. Você acredita? É como se trouxessem um argentino para enterrar aqui no Brasil e uma multidão de brasileiros começar a chorar a morte do argentino. Ninguém ia entender nada. É verdade, ninguém ia entender nada. Se os argentinos estão chorando a morte dos argentinos, a gente entende. Mas por que tantos brasileiros estão chorando a morte desse homem? Era como se pegasse o Kim Jong, alguém da Coreia do Norte, levassem para a Coreia do Sul, enterrassem ele ali, um monte de coreano do Sul começasse a chorar a morte de algum soldado, de alguém eminente ali da Coreia do Norte. Ninguém entender nada. É como se os Estados Unidos, na época da Guerra Fria, o povo lá da Rússia trouxesse alguém da Rússia para os Estados Unidos e um monte de americano começasse a chorar a morte do russo. São as coisas mais improváveis que alguém poderia imaginar. Ninguém entendeu nada aqui. Mas é entendível. Dá para entender o porquê que eles choravam a morte de Jacó. Apesar dos cananeus não terem entendido, eu e você a gente consegue entender. Porque a história foi toda escrita e a gente consegue ver o todo. O fato é que eles choraram a morte de Jacó pela bela história que Deus contou através da vida dele. Ou você acha que não chegou aos ouvidos do povo egípcio ou da guarda de Faraó a vida que José levou? A vida de um menino, de um adolescente, que chegou no Egito vendido como escravo, que foi injustamente acusado e levado ao calabouço, que depois de 3 anos subiu e ocupou o cargo, um dos cargos mais importantes de toda a terra do Egito. Você acha que isso não chegou aos ouvidos do povo? É claro que chegou. Tanto chegou aos ouvidos do povo egípcio e hebreu, que essa história foi escrita, registrada, está relatada para nós aqui. Os egípcios conseguiram ver a beleza do decreto de Deus sobre a vida de José. E no intento de se buscar mais detalhes sobre o que Deus estava fazendo, eles souberam também o que Deus fez na vida de Jacó. E por isso choraram a morte de Jacó. Não só pela personalidade dele, mas por tudo aquilo que Deus desenhou por trás. Por tudo aquilo que Deus escreveu em gerações. Era o que representava. Era o símbolo da justiça. Era a personificação da bondade de Deus que passa de geração em geração. Os egípcios sabiam e reconheciam. Essa é a história de José. O pai de um garoto que era um enganador, que Deus transformou, e ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, e do calabouço ele se tornou governador da terra do Egito e livrou o nosso povo da fome. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus de José. E de alguma forma, ao enterrar o pai de José aqui, nós estamos prestando uma homenagem, reconhecendo aquilo que Deus fez através da vida dele. As histórias humanas são complicadas, irmãos. O tempo às vezes traz muita dor. Eu reconheço que não deve ter sido nada fácil para José, quando adolescente, ter sido vendido como escravo, ser acusado injustamente,
padecido naquela prisão. Esquecido, a gente viu isso, José o esquecido. E aí a vida deu uma reviravolta, Deus cumpriu o seu decreto e tornou José guardião dos seus irmãos e do seu pai, colocando ele como governador da terra do Egito. Todo esse processo que para nós é incrível, não deve ter sido nada fácil para José. E se José tivesse tido tempo de escrever uma biografia, como a desses homens que a gente vai na Sarai, vai ver biografia de Beltrano, Ciclano, com certeza ia ser um best-seller. Quem aqui essa manhã não é apaixonado por essa história? E quem que não gostaria de ouvir da boca do próprio José a dor, os momentos de dúvida, a fragilidade e como ele se relacionava com Deus até chegar onde chegou? O coração humano é inclinado para ouvir histórias de fracassados que se tornaram bem-sucedidos. O coração humano é inclinado para isso. A gente só se esquece que Deus é o melhor em escrever essas histórias. E escreveu aqui a vida de José na frente de todos nós. Eu não vou dizer para você que você começou como um fracassado e você vai ser governador de São Paulo, governadora de São Paulo, vai ser alguém eminente na política, vereador, vereadora, alguém importante na sua comunidade, seja social, seja eclesiástica. Eu não estou dizendo nada disso. Mas com certeza, se Deus escreveu a história de José com tanto carinho, começando lá e costurando em Abraão, em Isaac, em Jacó, fazendo reviravoltas e coisas incríveis, a ponto de José chegar aqui, com certeza ele está escrevendo algo especial para você também. Você vai ser o pai mais improvável que já passou pela face da terra. Você vai ser alguém de relevância para a tua comunidade local. Você vai ser alguém relevante para a vida da tua família. Você vai fazer a diferença na história do teu amigo, da tua amiga. Deus é capaz de escrever essas histórias de reviravoltas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu não estou citando esse verso para desviar a atenção do texto. Eu estou citando esse verso para jogar luz no texto. Eu estou citando esse verso para que você perceba que José é a encarnação desse verso. Todas as coisas cooperaram para o bem de José. Alguém que foi chamado segundo o propósito e o decreto de Deus. O único trabalho de José, se é que nós podemos chamar isso de trabalho, é que ele amou a Deus. É que ele amou a Deus. Então se preocupe, se concentre em amar a Deus enquanto Ele escreve a tua história. Porque por mais que você seja improvável aos seus olhos e aos olhos da sociedade, Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Para que você seja mais parecido com a pessoa de Cristo Jesus. E só os que são parecidos com Cristo é que são capazes de fazer coisas incríveis para essa sociedade. Só aqueles que são santos como Ele é. Só aqueles que amam a Deus como Cristo ousou amar. O nosso amor a Deus é imperfeito e sempre será, mas em Cristo eu posso ir avançando em profundidade e em longitude no meu amor a Deus. E é para isso que Ele está te chamando aqui essa manhã.
José viu coisas incríveis da parte de Deus. Era alguém respeitado, era alguém que, de certo modo, não precisava provar nada para ninguém. Mas ele se pegou assim certo dia, com a morte do seu pai, se recuperando do luto, pensando em toda aquela história que Deus havia desenhado e decretado para ele antes da fundação do mundo. José pego desprevenido com um comentário pernicioso por parte dos seus irmãos. Os irmãos dele começaram a se preocupar, se ajuntaram. E como no meio de gente iníqua e ímpia não sai nada de bom, assim também não saiu nada de bom por parte dos irmãos de José. Que chegaram uns para os outros e falaram, agora eu acho que ele vai acabar com a gente, né? Acho que agora que o pai morreu, ele vai fazer com que a gente seja escravo dele, vai torturar a gente bastante. E o verso 17 mostra o recado que eles mandaram dar a José. Olha, José, perdoa a transgressão dos seus irmãos. Perdoa a gente ter te vendido como escravo. Perdoa o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus teu pai. E José chorou enquanto falavam. Não chorou de raiva, não chorou de ódio, não chorou porque se levantou diante do trono e disse, é isso mesmo, eu vou matar vocês, agora eu vou quebrar tudo. Não é nada disso. Chorou de tristeza, de ter que provar as mesmas coisas para pessoas que não precisavam mais de prova alguma. José já havia enterrado a tonelada de pecados dos seus irmãos há muito tempo atrás. Se tivesse que ter feito alguma espécie de mal contra eles, teria feito no dia, na hora em que os seus irmãos se apresentaram diante dele ali, como governador do Egito. Ele tinha a faca e o queijo na mão, a oportunidade certa para tramar uma grande vingança, e não fez. E quantas vezes em nossos relacionamentos a gente nos pega assim? Você não se pega assim. Tendo que provar que você ama, tendo que provar que você cuida, tendo que provar que você quer bem, tendo que provar que você não é mal intencionado, seja que cadeia for, seja em que tipo de relacionamento você esteja, por vezes a gente se pega tendo que provar coisas que não necessitam mais de prova. Talvez no ponto de vista de relacionamento com os seus irmãos, José seja tão frustrado quanto você. E parece que os ímpios sabem disso. E ímpio que sempre quer segurança, reafirmação, saber se está tudo bem. Ímpio que não coloca a sua certeza em Deus, mas a certeza no outro, sempre quer saber que o outro o está enxergando bem, faz questão de sempre abusar da gente. Percebe no seu relacionamento, vê se no seu relacionamento humano com gente que não serve a Deus, ou infelizmente muitas vezes até com quem serve. Observa se não é assim. Que quanto mais você dá, mais o outro quer. Que quanto mais você paga, mais o outro exige. Isso não cansa? Não é frustrante? E José responde com maestria, no verso de número 19. Não temam, por acaso eu estou no lugar de Deus? Por acaso eu estou no lugar de Deus? José dizendo, eu não penso como vocês pensam. Eu não ajo como vocês agem.
No dia em que Diná, nossa irmã, foi deflorada, vocês foram lá e mataram todo mundo. Eu não sou vingativo. A vingança pertence ao Senhor. E além do mais, eu tenho uma visão espiritual sobre a situação. Verso 20. Certamente vocês planejaram mal contra mim, porém Deus o transformou em bem para fazer o que se vê nesse dia. E nesse dia não é dia de vingança, nesse dia não é dia de dar o troco. Ou seja, hoje é dia de conservar muita gente com vida. Não temam, eu não suscitarei mal contra vocês e contra o filho de vocês. Quando a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o teu propósito, eu suspeito que o apóstolo Paulo, que sempre tinha o Velho Testamento em mente, que escreveu Efésios capítulo 1 pensando na vida de Abraão, que escreveu muitos dos seus capítulos em Coríntios pensando no Antigo Testamento. Eu tenho uma forte suspeita de que o apóstolo Paulo escreveu Romanos 8, 28, tendo José em mente. Tendo José em mente. Aquilo que Deus faz de bem em nós não é para guardar com a gente. Aquilo que Deus faz de bem em nós é para transmitir para o outro. É para preservar alguém. É para fazer com que outro conheça a Cristo como eu conheci. Através da minha atitude, da minha obediência e pelo Evangelho que é pregado pela minha boca. O apóstolo Paulo falou algo parecido quando diz, olha, nós consolamos da mesma forma que somos consolados por Deus, lá em Coríntios. É assim que um cristão age. Toda graça, toda bondade, todo amor que a gente recebe da parte de Deus, nós temos o dever de transmitir para aquele que ainda não conhece. E essa é a lição final que José estava deixando para os seus irmãos. Vocês fizeram mal, vocês planejaram mal contra mim, e em parte vocês até conseguiram, mas Deus fez com que tudo isso cooperasse para o bem. Eu preservo a vida de vocês, preservei a vida dos egípcios, e preservarei a vida de toda a geração que há de vir ainda. Amém. Infelizmente, o povo de Deus não entendeu o recado de José escrito nesse capítulo. E a gente vai ver que Deus ainda tinha muito a fazer no caráter dessa nação. Deixou eles 400 anos de silêncio. Deu um gelo de 400 anos. Aquela nação se multiplicou ali. Aquela nação se multiplicou ali. Aquela nação ficou numérica. Os hebreus já eram um número expressivo no Egito. E então Deus projetou o êxodo, a saída. E então Deus fez com que todo aquele povo saísse da terra do Egito e fosse para a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. E o trabalhar de Deus na vida do cristão é mais ou menos assim. Deus não mudou o seu modus operandi. Deus não mudou o seu jeito de agir. Ele faz com que todas as coisas cooperam para o bem. Mas enquanto ele não ver Cristo reconhecido no caráter do cristão, por vezes ele fica em silêncio, por vezes ele se cala, por vezes ele permite que outras coisas o escravizem. E então mostra a saída, mostra o êxodo, para que a gente possa se lembrar dessas antigas lições. José tinha uma visão tão espiritual da vida, que ele não só via o seu passado como espiritual, não só via o seu presente como espiritual,
ele via também o seu futuro. Verso de número 24. Depois dessas coisas, José disse a seus irmãos: estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez os israelitas jurarem, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. José sabia que a terra do povo de Deus não era ali, era a terra de Canaã, e nunca perdeu isso de vista. Por mais próspero que fosse o Egito, por melhor que fosse o momento político, pense bem nisso, José nunca perdeu de vista que a sua terra não era ali. Sabia que a terra que Deus havia prometido era a terra de Canaã. Sabia que tudo aquilo que ele viveu no Egito era um momento, era uma fase, era um processo para que Deus preservasse a vida de muita gente e pudesse ter ferramenta, plataforma para continuar trabalhando no caráter do seu povo e fazê-lo um povo santo. Surgindo então o primeiro conceito de santidade do Antigo Testamento. Qual é o primeiro conceito de santidade do Antigo Testamento? Ter um só Deus. Santidade no Antigo Testamento, pelo menos no Pentateuco, é isso. Ter um só Deus. Era para isso que Deus estava preparando o seu povo. Teve que deixá-los morar numa terra pagã, na terra do Egito. Teve que fazer com que o seu povo fosse uma espécie de vitrine. Viver diante de todos os inimigos, de todas as terras idólatras daquela região. E mostrar para eles que o povo de Deus era o povo que servia apenas a um Deus. José sabia de tudo isso. Sabia que todos esses processos dolorosos que aconteceram com a sua vida eram também necessários na vida de todos os demais. O individual que vai para o coletivo, ele nunca perdeu isso de vista. Muito presente na vida dos salmistas, como a gente leu, por exemplo. E é por isso que José entrou para a galeria dos heróis da fé. Você já parou para pensar que em Hebreus, capítulo de número 11, a famosa galeria dos heróis da fé, pelo menos a gente chama ela assim, José está lá por esse motivo em particular? Porque José, sem ver, disse: vocês pegarão os meus ossos e levarão para a terra prometida. José não está na galeria dos heróis da fé porque se recusou a ter relação com a mulher de Potifar. José não está na galeria dos heróis da fé porque foi mandado para uma prisão. José não está na galeria dos heróis da fé porque sonhou e o seu sonho se cumpriu e todo mundo viu que ele era um homem de Deus e que nele não havia engano. Não! José estava na galeria dos heróis da fé por um motivo que não tinha que ver com o seu caráter, mas pelo motivo que tinha que ver com o caráter de Deus. José sabia que mais fiel do que ele era Deus. José sabia muito bem, viu isso na sua história de vida, que aquilo que Deus fazia, ele cumpria. Que apesar dos propósitos de Deus serem no presente misteriosos, eram precisos e claros no futuro. José confiava na fidelidade de Deus. E por isso que conseguiu ter essa visão espiritual. Vocês ainda levarão os meus ossos daqui. Você acha os relacionamentos humanos complicados? José nos dá a receita. Haja com amor. Tudo aquilo que você recebeu da parte de Deus, divida com o próximo.
Tenha uma visão espiritual de que todo mal que atentaram contra ti coopera para o teu bem, para o bem de outros, para o teu caráter crescer em Cristo. E lembre-se que tudo isso que a gente pega é momentâneo. Tem uma visão da eternidade. Naquele dia, diante de Deus, eu tenho certeza que muitos vão ter desejado ter sido pais melhores, maridos melhores, filhos melhores, irmãos melhores, ter uma comunidade melhor. Não espere estar diante de Deus em juízo, ser confrontado, envergonhado, seja lá o que for, para fazer as mudanças que você precisa fazer agora. Ande de acordo com o Evangelho. Ande de acordo com o decreto de Deus, porque é isso que importa. Para terminar esse capítulo, eu não quero terminar o capítulo porque eu já terminei, já preguei. Eu quero terminar o livro. Eu quero terminar o livro batendo mais uma estaca aqui. Eu vejo muita gente debatendo, eu já vejo muita gente falando sobre os motivos de ser calvinista ou de ser arminiano. E quando a gente tem o livro de Gênesis na mão, a gente só pode ser calvinista. Porque se foi Abraão, Isaac e Jacó que receberam o decreto de Deus e passaram o bastão adiante, chega lá no céu naquele dia e agradece eles. Chega para eles e fala o seguinte: Abraão, graças a Deus que você aceitou o decreto de Deus, graças a Deus que você escolheu sair da tua terra, da tua parentela, graças a Deus que você quis ser um filho apesar da sua grande idade, graças ao seu filho, ao seu neto que se converteu, Jacó, que era terrível, ele quis se converter, graças a Deus que ele aceitou o propósito, graças a Deus que tudo aconteceu por meio de vocês, que bom, muito obrigado. Como no céu não vai ter espaço para vaidade humana, a gente só vai poder chegar lá e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, porque se o Senhor não tivesse pegado a maldade desses homens e torcido, feito um novo coração para receber o teu decreto, o teu propósito, nada disso teria acontecido. E é nessa segurança que eu e você estamos. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Tudo vai cooperar para o nosso bem. Não tem nada aí fora que possa nos derrotar, irmão. Nem a morte tem poder sobre você mais. Se você é uma nova criatura em Cristo, você já passou para a morte, da morte para a vida. A gente pode viver uma vida sem medos, sem receios e sem reservas diante de Deus. Então vamos andar conforme o seu propósito, porque resistir é inútil. Só vai trazer dor, disciplina e sofrimento para a nossa vida. Vamos amá-lo hoje. Vamos ser santos hoje. Vamos obedecer hoje. E viver para a glória de Deus. Quem diria, irmãos, que Gênesis, a série que é intitulada Gênesis, o início de todas as coisas, também nos mostraria que Deus dirige o final de todas as coisas. Quem diria que terminaria assim? Deus tem a história da humanidade na palma da sua mão, como também a tua história de vida. Não tema, ó pequeno rebanho. Não tema, ó pequeno rebanho. Porque a vocês agradou Deus entregar as chaves do reino. Fique de pé, vamos orar, vamos agradecer.